Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Nesta aula vamos falar um pouquinho e refletir também, né, que é muito importante, sobre os conceitos de ética e moral, como mediadores das relações humanas e as suas manifestações, pessoal, no universo das práticas corporais. Também será abordado, né, também o papel do fair play, pessoal, nos esportes e o uso do doping como um método ilegal e moralmente reprovado de melhoria do desempenho de atletas de alto nível. Então, nossas duas próximas aulas, nessa de hoje, nós vamos falar sobre valores, atitudes e princípios humanos nas práticas corporais. Será que a gente consegue trabalhar ética e moralidade dentro das práticas corporais? Será que os atletas de alto rendimento ali, eles conseguem ter ética? Será que a vitória ali eu posso ultrapassar esses valores através só para conseguir uma vitória? É isso que a gente vai estar discutindo hoje, pessoal. Beleza? Bora pro vídeo? Então, pessoal, continuando com esses assuntos que são polêmicos também, né? Na escola, no trabalho, nas atividades de lazer, no nosso círculo familiar e de amizades também, né? Nós estamos cercados constantemente em relação com outras pessoas, né? As formas como nós nos relacionamos são geralmente pautadas por princípios éticos e morais, considerados adequados para cada espaço de convivência, ou até de certa forma, né, pessoal, para a relação entre os sujeitos. Então a gente vai analisar agora, pessoal, um pouquinho sobre ética e moral e de que forma essa ética e essa moral elas se relacionam. Legal? Até ficou aqui uma chargezinha engraçada, né, de um aluno e com a sua professora. Aqui está a minha redação sobre ética, professora, e a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Estamos falando de moral e de ética aí já, pessoal, bem forte essa influência aí, né? Vamos lá? Então, pessoal, a ética, né, ela vem do grego éticos, costume e comportamento, né? É uma parte da filosofia que busca refletir sobre o comportamento humano sob o ponto de vista das noções de bem e do mal, de justo e de injusto, né? Tem duplo objetivo. Primeiro, elaborar princípios de vida capazes de orientar o homem para uma ação moralmente correta e depois refletir sobre os sistemas morais elaborados pelos homens, né? Então fica aí essa primeira parte falando sobre o que é a ética e quais são os objetivos do estudo da ética, né, pessoal? Nessa parte nós também temos que falar sobre a consciência moral e os valores morais, né, pessoal? A consciência moral é uma faculdade de observar a própria conduta e formular juízos sobre os atos passados, presentes e as intenções futuras, né? Já os valores morais, pessoal, abrange um pouquinho mais de coisas, né? Um dos grandes problemas da filosofia moral pode ser resumido na seguinte questão: existem ou não valores morais válidos para todos os homens? Existem, pessoal. Para esse relativismo ético, a consciência moral dos homens ela é formada pelo conjunto de princípios e valores herdados de cada cultura. Então isso daí vem uma sobrecarga da cultura passada das pessoas, né? Assim, o conteúdo da consciência moral varia com o tempo e com o espaço, né? Percebe-se então, pessoal, que as sociedades humanas constroem no decorrer da história os seus próprios códigos morais, né? Que por muitas das vezes refletem os valores éticos dominantes em cada cultura. A virtude também estaria na tolerância, né? No respeito pelos diferentes sistemas morais, que entre si admitam conviver pacificamente. Ao contrário desse relativismo ético, né, que existe, existem filósofos que também afirmam ser possível estabelecermos um conjunto de valores objetivamente válidos, né, pessoal, para os seres humanos, né? Entre esses defensores de uma ética objetiva, podemos destacar pensadores que se inspiravam no conceito de natureza humana e outros que buscam inspiração nos valores filosóficos cristãos. Então são duas vertentes que vão por caminhos totalmente diferentes, né? Continuando nesse quesito, então, muitos filósofos refletiram sobre essas questões éticas
acreditavam que o indivíduo que age de uma forma moralmente correta é recompensado com algum benefício. Interessante, bom para a gente pensar nisso, né? Então, como eu havia falado, né, sobre o relativismo ético, ele é uma consciência moral dos homens, né? E essa consciência é formada pelo conjunto de princípios e valores herdados de cada cultura, né? Então, o conteúdo dessa consciência moral varia de acordo com o tempo e com o espaço, como eu havia falado. Então, a gente pode perceber que nessas sociedades, elas são construídas no decorrer da história seus próprios códigos morais, por sua vez, que refletem valores éticos dominantes em cada cultura, né, pessoal? Então essa virtude também ela está muito associada com a tolerância, no respeito pelos diferentes sistemas morais que entre si admitem conviver pacificamente, né? Então, como na nossa imagem aí, nós temos o diabinho e o anjinho e a gente tem que ter um equilíbrio entre essas duas formas, né? Então, vários pensadores têm estudos referentes a esse equilíbrio entre essas duas vertentes, né, pessoal? Um caso muito interessante de ética e moral nos esportes nós temos aqui, pessoal. Um favorito e medalhista olímpico dispara e tem a vitória assegurada na corrida, mas para no lugar errado, achando que alcançou a linha de chegada. O segundo colocado, pessoal, ele se aproximou e ao invés de ultrapassar, alerta o líder sobre o equívoco e o conduz para confirmar sua vitória. Parece um filme, né? Com enredo irreal e até meio engraçado, piegas, né? Ainda mais no competitivo mundo do esporte de alto rendimento, né? Que envolve principalmente questões financeiras, né, pessoal? Essa vaidade sucumbiu ao espírito esportivo e ele preferiu manter o curso normal da competição com o triunfo do queniano Abel Kiprotop Mutai, que havia conquistado bronze nos 3.000 metros com obstáculos em Londres em 2012, tá? Então tem um relato dele aqui que diz: eu não merecia ganhá-lo, fiz o que tinha que fazer, afirmou o Fernandes que ganhou, né? Fernandes era um atleta também o espanhol, né? Que ele foi e avisou, né? O atleta queniano que onde que ele devia ter parado, né? Engraçado essa situação, né, pessoal? O Fernandes ele viu de longe que o atleta queniano estava no lugar errado e veio e orientou esse atleta para onde que ele tinha que chegar. Foi bem interessante assim, foi um fato muito curioso e muito honrado do atleta, né? Ele diz também que outra coisa, claro, seria se na disputa houvesse uma medalha de mundial ou de europeu. Então acho que sim, eu teria aproveitado para ganhar, né? Então ele tem essa dupla moralidade, né? Ele fala que foi importante para ele conduzir o atleta queniano até a vitória, mas também em uma outra situação ele iria tentar passar o atleta também, né? Bem interessante esses dois lados. E o resumo dessa história eu deixo uma questão aí, uma perguntinha para vocês. O que vocês fariam vendo que o cara que seria o campeão aí, o primeiro lugar, parou antes de ser consagrado campeão? Você iria ajudá-lo ou você iria passar e se sagrar campeão? Fica essa perguntinha para vocês aí para a gente pensar um pouquinho. Vou deixar para vocês aí uma reportagem, um vídeo também do Mário Sérgio Cortella, importante, falando sobre essa parte da ética. Legal? Vamos assistir juntos? Anaia surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito.
O jornalista insistiu, o senhor deixou ele ganhar? Ele disse, eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou, então, mas ele estava distraído. Ele disse, então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Verdade, né, pessoal? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo, tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito. Então nem faça. É isso que acontece. Nesta né, hora, gente? eu citei várias vezes algumas religiões. Me lembro, talvez, daquela que para mim é a mais forte expressão ética que já vi, que aparece numa das cartas do apóstolo Paulo dos cristãos. Está lá no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo dos cristãos escreveu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece minha mãe. Então aí, pessoal, foi um dos grandes pensadores do Brasil, né, do mundo também, né, Mário Sérgio Cortella. E eu deixo uma proposta de atividade para vocês aí, para vocês estarem marcando aí. Vou deixar uma semana para vocês realizarem essa atividade, tá bom? Só aí, ó, com base nas frases a seguir, retiradas da notícia, elabore uma redação de no mínimo 20 linhas, apontando os argumentos do atleta, do treinador e seu ponto de vista sobre o caso. Beleza? Então eu vou deixar aí uma semaninha para vocês realizarem, para entregar na próxima segunda-feira. Vou deixar aberto lá no Class 1 para vocês, tá bom? Beleza? Próxima segunda ou próxima quarta-feira, pessoal, que nós temos 2 salas que estão assistindo ao vídeo. Beleza, galera? Grande abraço e até mais!